Nesse caso, eu tô dando o exemplo como se o meu pai. Certo. Meu pai não vendeu soja, não vendeu trigo, ele apenas trabalhou de funcionário do meu avô. Certo. Ok. Meu avô já faleceu. Certo. Neste caso, ele vai poder utilizar as notas de produtor rural do avô. Porque a nota de produtor rural comprova o trabalho do grupo familiar. Isso é muito importante. Ponto. Ele é pai da minha mãe. Então ele foi funcionário do pai da minha mãe. Isso inclui? A questão é que ele não foi funcionário, pelo que eu entendi. Ele trabalhava num sistema de parceria. Não, ele era funcionário. Tá, então ele tinha que ter carteira assinada. Mas daí naquela época, vamos se dizer, Né? era que nem se diz no bigode card. Entendo. Neste caso, ele pode entrar com uma ação previdenciária para reconhecer o vínculo trabalhista. Entendi. Né? Entendi. Então, são pontos que nós precisamos analisar de cada caso em específico. Não, é uma dúvida Né? que eu... Não. Pessoal, lembrando que é uma dúvida que eu tô tirando, eu tô aproveitando... Com certeza, o valor da consulta a gente encaminha depois, né? Vamos dizer, não, que eu acredito que seja... Sim. Qual é a maioria das dúvidas que as pessoas vão até o teu escritório e tiram? Como nós, grande parte dos benefícios de aposentadoria aqui, nós temos uma comprovação de período rural, é essa dúvida de que como eu vou comprovar para o INSS que eu era agricultor? Ok. Né? Se eu não tenho o bloco de produtor, Exato. Mas se você trabalhou junto com teu pai, se você trabalhou junto com teu irmão, existe um bloco de produtor rural. E essa nota de venda, de compra de produto, ela vai ter poder jurídico para comprovar a atividade de todo o grupo. Porque, habitualmente, o pai, por exemplo, produção de fumo, né? Muito comum aqui na nossa região. Quando o pai vendia o fumo, ele não ia emitir uma nota fiscal para a esposa, outra para o filho, outra para a filha e assim sucessivamente. Que deveria ser o certo? Mas isso não acontece. Né? Mas deveria ser o certo, É por isso que a legislação previdenciária fala sobre o grupo familiar. A família toda trabalhava. Uma dica, então, no meu, tá? Interrompendo o doutor. Pessoal, se você trabalha com o seu familiar, pai, mãe, mais 3 irmãos, certo? Certo. Vocês estão lá plantando soja, milho, estão na suinocultura, avicultura. Podem cada um ter o seu bloco produtor? Com certeza. E contribuir pelo INSS com isso, cada um? Porque aí a contribuição, ela é presumida. Só que aí... O agricultor, ele não paga mensalmente o INSS. Entendi. Ele tem uma contribuição previdenciária presumida. Ele precisa provar para o INSS que ele era agricultor, familiar, né? O grupo familiar trabalhava e por isso ele vai ter acesso ao benefício. Entendi. É diferente do empreendedor rural. O empreendedor rural é uma pessoa que possui uma empresa de finalidade agrícola. Ele tem um CNPJ. Neste caso, ele vai pagar o INSS mensalmente. Porque aí o empreendedor rural ele não é mais um pequeno agricultor. Né? Então ele tem uma empresa agrícola. Mas o agricultor familiar é aquela pessoa que trabalha efetivamente com a família, né? Que cuida da sua produção. Ele não tem funcionários, um exemplo. Ele pode ter funcionário. Agricultor familiar pode ter funcionário. Entendi. Ele pode ter um vínculo de contratação de até 120 dias, ano.